pessoal, então hoje iremos falar sobre modelo, entidade e relacionamento, o ER. Bem, modelo, entidade e relacionamento. O modelo, entidade e relacionamento é um modelo de dados conceitual de alto nível, é um modelo de dados que a gente faz com o usuário que está solicitando o sistema ou o banco de dados que a gente está desenvolvendo. Aqui tem um exemplo de um modelo de dados onde no final, depois da especificação, nós iremos desenhar entidades, atributos e relacionamento entre essas entidades. Esse modelo veio para abstrair o usuário de problemas de armazenamento, de questões onde é que o dado vai estar de fato. No modelo conceitual de alto nível, eu estou conversando com o meu usuário que está solicitando o banco de dados, então não preciso ter preocupação ainda com a parte da implementação do banco de dados. Eu vou observar apenas os dados. Então, a partir de um problema real, a partir daqui do nosso mini mundo, a gente vai fazer um levantamento de requisitos, a gente vai definir os dados do nosso requisito, a gente vai fazer um projeto conceitual, depois a gente vai fazer um projeto lógico, mapeando os modelos conceitual com implementação, depois vai ter o projeto físico e o esquema interno do banco de dados. Na nossa disciplina, nós não iremos trabalhar com o esquema interno do banco de dados. Nós vamos trabalhar com o modelo conceitual, que é o ER, e o nosso modelo de implementação, que é o modelo relacional. Entidade. Modelo, entidade, relacionamento. O que seria a entidade? A entidade é um elemento do mundo real que tem uma existência própria. Isso vai depender do modelo, do trabalho, do sistema que eu estou desenvolvendo. Então, vamos supor que eu queira fazer uma análise sobre a questão da mobilidade na cidade. Então, eu quero saber onde estão as pessoas e como elas andam. Então, aqui eu tenho uma entidade pessoa. A pessoa é muito importante para esse meu modelo. Vamos supor que eu estou fazendo um banco de dados para guardar coleções de carro. Qual é o carro, cor, ano e assim por diante. Então, carro é a minha entidade que eu quero armazenar. Vamos supor que eu estou fazendo um banco de dados para guardar informações sobre casas que eu gostaria de alugar. Então, qual é a cor da casa, quantos quartos tem a casa. Então, a gente tem a casa. A casa é a nossa entidade. Atributo e valor de atributo. A entidade possui propriedades que a descrevem. Essas propriedades são chamadas de atributos. Então, aqui eu tenho o meu funcionário que tem os atributos nome, endereço, idade e fone. O atributo nome tem o valor João. O atributo endereço tem o valor Rua A, casa 123. O atributo idade tem o valor 26 e assim por diante. Um atributo ele pode ser composto ou ele pode ser simples. Um atributo composto, ele tem partes, ele é composto por outros atributos. Então, aqui tem um exemplo de endereço, onde o endereço pode ser composto por logradouro, cidade, estado e CEP. E eu posso ter mais divisões. O logradouro, ele pode ser dividido em número, rua e apartamento, isso é um atributo composto. Atributo simples ou atômico é aquele que não é divisível, por exemplo, a data de nascimento, o CPF de uma pessoa, a matrícula de um funcionário e assim por diante. E como nós representamos esses atributos? Primeiro, a entidade a gente representa no retângulo, vamos supor que a entidade é funcionário. O funcionário tem dois atributos simples, que é a sua matrícula e seu nome, e tem o endereço, que o endereço é um atributo composto. Como é que eu vou representar as partes do endereço? É só, a partir do atributo, construir novos atributos. Então, o endereço tem rua, número e cidade. Bem, agora nós temos o atributo monovalorado e o atributo multivalorado. É muito importante no projeto de banco de dados identificar se aquela determinada propriedade vai ter só um valor ou terá muitos valores. Então, atributo monovalorado possui um único valor para uma determinada entidade.
por exemplo, o nome do funcionário. E um atributo multivalorado pode ter muitos valores para aquela determinada propriedade. Exemplo, e-mails. A pessoa pode ter vários e-mails. Como é que eu represento isso? Eu tenho meu funcionário, que vai ter matrícula, atributo monovalorado, que só tem um. Nome, o atributo monovalorado, só tem um. Só que o e-mail é multivalorado. Como é que eu represento isso? Com duas elipses. Na hora que eu coloco essas duas elipses, eu estou informando no meu projeto de banco de dados que eu preciso de mais espaço para armazenar e-mails, porque vai ter mais de um e-mail. Atributo derivado ou virtual é aquele atributo que eu não armazeno no banco de dados, mas eu consigo calcular, eu consigo derivar aquele atributo a partir dos dados que efetivamente estão armazenados. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma carteira, né, italiana, onde eu tenho a data de nascimento da pessoa. A pessoa nasceu no dia 1 de 1970. Eu quero saber a idade da pessoa. Para eu saber a idade, eu vou pegar a data de nascimento com a data de hoje, eu consigo saber a idade. Essa pessoa tem 50 anos. Um outro exemplo, eu posso calcular o número de funcionários de uma empresa somando os funcionários da empresa. Eu não preciso, nesse caso, armazenar o número 96, a quantidade de funcionários. Eu vou pedir para o sistema gerenciador de banco de dados somar esse número de funcionários. Tá? Então, derivo esse dado. E valores null é quando o atributo não tem valor, ele está vazio. Pode acontecer, por exemplo, a gente está criando um banco de dados para guardar dados de uma pessoa e nesse banco de dados tem telefone residencial. A pessoa não tem telefone residencial, então ela pode deixar esse dado em branco. Bem, como nós vimos, entidade é o objeto que eu quero modelar. A entidade pode ser a entidade ela é composta de atributos. Então aqui eu tenho um funcionário que tem nome, matrícula e salário, e aqui eu tenho um departamento que tem código do departamento e o nome do departamento. O funcionário, por exemplo, tem o funcionário E1, que é o José, a funcionária E2, que é Maria, e o funcionário E3, que é o Pedro. O departamento tem o D01, que é engenharia, e o D02, que é vendas. Como é que eu represento isso no meu modelo? Aqui eu tenho o desenho do departamento, que tem os atributos número, nome, e eu tenho o desenho do meu funcionário, que vai ter nome, matrícula e salário. Ok? Um outro atributo muito importante no modelo de dados é o atributo chave. O atributo chave serve para identificar uma única entidade dentro de um conjunto de entidades. Então, vou identificar um único funcionário dentro do conjunto de todos os funcionários. Nesse meu exemplo, na entidade funcionário, onde eu tenho os atributos matrícula, nome e e-mail, quem vai identificar unicamente o funcionário é a matrícula. Por isso eu tenho esse traço embaixo da matrícula, matrícula sublinhada, significa dizer que ele é o atributo-chave, é o atributo que vai identificar unicamente um funcionário dentro do conjunto de todos os funcionários. Para finalizar, nós temos o domínio de um atributo. O que é o domínio de um atributo? É o valor possível que um atributo pode ter. Bem, nesse nosso slide, nós temos, por exemplo, que o nome pode ser um conjunto de caracteres alfabéticos. Então, a pessoa não pode colocar no nome o número 1, 2, 3, nenhum caractere especial. Ele tem que ter um caractere alfabético, ok? Então, isso é o domínio de um atributo. Vocês podem ver esse conteúdo no nosso capítulo 3 e nos encontramos na próxima aula.